Boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje nós vamos continuar a leitura de O que é o Fascismo e Outros Ensaios, de George Orwell, tá bom? Então vamos lá. É um novo ponto de partida para a ficção sensacionalista inglesa, no qual até pouco tempo atrás sempre houve uma distinção entre o certo e o errado e uma aceitação geral de que a virtude deve triunfar no último capítulo. Livros ingleses que glorificam o crime, isto é, o crime moderno, piratas e salteadores são diferentes, são muito raros. Mesmo uma obra como Ruffles, conforme assinalei, é dominada por poderosos tabus, e se entende claramente que os crimes de Ruffles terão de ser expiados mais cedo ou mais tarde. Na América, na vida como na ficção, a tendência de tolerar o crime, até mesmo admirar o criminoso enquanto ele for bem-sucedido, é muito mais marcante. É, afinal, essa atitude que tornou possível que o crime florescesse em tão grande escala. Têm sido escritos livros sobre Al Capone que mal diferem em seu tom dos livros escritos sobre Henry Ford, Stalin, Lord Northcliffe e todo o resto da brigada, entre aspas, da cabana de troncos para a Casa Branca, entre aspas. Essa referência, essa nota de rodapé, essa frase, entre aspas, é uma referência ao livro sobre a carreira de Lincoln, chamado From Log Cabin to White House, de Sterling North. E voltando atrás 80 anos, vamos encontrar Mark Twain adotando muito dessa atitude em relação ao abjeto bandido Slade, herói de 28 assassinatos, em relação aos malfeitores do Oeste em geral. Eles tinham sucesso, eles faziam bem feito, entre aspas, portanto ele os admirava. Num livro como No Orchids, não se está, como nas histórias de crime de estilo antigo, apenas fugindo da insossa realidade para um imaginário mundo de ação. Está se escapando essencialmente para a crueldade e para a perversão sexual. No Orchids visa o instinto do poder, o que não faz Ruffles ou as histórias de Sherlock Holmes. Ao mesmo tempo, a postura inglesa quanto ao crime não é superior à dos americanos, como pode parecer que eu tenha insinuado. Ela também se mistura como o culto ao poder, e isso tornou-se mais perceptível nos últimos 20 anos. Um escritor que vale a pena examinar é Edgar Wallace, especialmente em livros tão típicos como O Orador e as histórias do Sr. J. G. Reader. Wallace foi um dos primeiros escritores policiais a romper com a velha tradição do detetive particular e ter como figura central um investigador da Scotland Yard. Sherlock Holmes é um amador que resolve seus casos sem ajuda e até mesmo, nas primeiras histórias, enfrentando a oposição da polícia. Além disso, como Lupin, ele é essencialmente um intelectual, até mesmo um cientista. Ele raciocina... um segundo aqui, me perdi. Ele raciocina de maneira lógica a partir de fatos observados. E essa intelectualidade é contrastada todo o tempo com os métodos rotineiros da polícia. Wallace opôs-se fortemente a essa desfeita. Assim ele considerava a Scotland Yard em vários artigos de jornal... Wallace opôs-se fortemente a essa ideia. Assim ele considerava a Scotland Yard e em vários artigos de jornal, ele desviou-se de seu rumo para denunciar nominalmente Holmes. Seu próprio ideal era o do inspetor detetive que captura criminosos não porque seja intelectualmente brilhante, mas porque se utiliza... Nossa, acho que eu tô com um problema aqui de leitura de páginas. Meu Deus. Seu próprio ideal era o do inspetor detetive que captura criminosos não porque seja intelectualmente brilhante, mas porque é parte de uma organização toda poderosa. Daí advém o fato curioso de que nas histórias mais características de Wallace, a, entre aspas, pista e a, entre aspas, dedução não tem espaço. O criminoso sempre é derrotado por uma incrível coincidência, ou porque de algum modo inexplicável a polícia sabe tudo sobre o crime antecipadamente. O tom das histórias deixa bem claro que a admiração de Wallace pela polícia é puro culto ao valentão. Um detetive da Scotland Yard é o mais poderoso tipo de ser que se possa imaginar, enquanto o criminoso
figura em sua mente como um fora da lei contra quem tudo é permitido, como era contra os escravos condenados na arena romana. Um segundinho. Ixi. Seus policiais comportam-se com muito mais brutalidade do que os policiais na vida real. Eles batem nas pessoas sem terem sido provocados, atiram com seus revólveres rente à orelha para aterrorizá-las, e algumas de suas histórias exibem um temível sadismo. Por exemplo, o Wallace gosta de arranjar as coisas de modo que o vilão seja enforcado no mesmo dia em que a heroína se casa. Mas é um sadismo à moda inglesa, vale dizer. É inconsciente, não há, abertamente, nenhum sexo e mantém-se nos limites da lei. O público britânico tolera uma lei criminal rigorosa e se diverte com julgamentos de assassinato terrivelmente injustos. Mas isso ainda é melhor, de qualquer maneira, do que tolerar ou admirar o crime. Se é para cultuar um valentão, é melhor que ele seja um policial do que um gangster. Wallace, em certa medida, ainda é governado pelo conceito do não se faz, entre aspas. Em No Orchids, tudo, entre aspas, se faz, conquanto que conduz ao poder. Chase é um sintoma pior do que o Wallace, no sentido de que uma luta de vale tudo é pior do que o boxe, ou o fascismo é pior do que a democracia capitalista. Muito interessante essa passagem, onde a gente vê normalmente uma questão do menos pior, né? George Orwell não está dizendo necessariamente que uma sociedade é mais violenta que a outra, mas ele está sim dizendo que, olha, uma sociedade que preza a atividade criminosa, glorifica a atividade criminosa, ela está também incentivando as pessoas a terem uma atitude parecida. Onde estariam os valores morais daquela sociedade se, vamos considerar, né, estamos na época do George Orwell, se os livros de literatura, se as reportagens, se os contos, vamos colocar aqui, programas de rádio, ficam falando que o Al Capone era, na verdade, um herói mal compreendido. Então, Al Capone matou pessoas, roubou, extorquiu, corrompeu, quer dizer, ele não é uma boa pessoa. Ele pode até ter feito coisas boas, mas eram coisas boas com a intenção de valorizar o projeto de poder dele mafioso, certo? Ele era um criminoso. Então, quer dizer, se você coloca esse cara no mesmo patamar, por exemplo, que, como ele diz, né, o Henry Ford, Lincoln, Stalin, que também, enfim, não é uma boa pessoa, mas de qualquer forma você está dizendo, olha, é todo mundo igual, é todo mundo a mesma coisa. Não, ele está dizendo, olha, tem pessoas que são políticos, são empresários, são artistas, estão errados em algumas coisas, certas em outras, ou estão totalmente errados, mas uma coisa são esses caras, outra coisa é um cara que é criminoso do começo ao fim. É como ele conclui no final, uma coisa é o capitalismo, outra coisa é o fascismo. George Orwell não concorda com o capitalismo. Beleza, mas ele está dizendo, bom, é melhor o capitalismo do que o fascismo. É tipo isso, é melhor uma certa hipocrisia, mas manter a valorização do que está considerando ali, digamos, bons costumes, do que você fazer um libera geral e começar a incentivar as pessoas a terem atitude criminosa. George Orwell, ele é considerado um cara um pouco mais conservador em alguns aspectos. E é claro que ele não está ali defendendo esse conservadorismo que nós temos hoje, né? Da pessoa andar armada, da pessoa fazer o que quiser, do cara ter liberdade para xingar todo mundo, né? Quer dizer, na verdade é isso que o George Orwell está alertando, de certo modo. Ele está dizendo, olha, esse conservadorismo do George Orwell é um conservadorismo de valores no sentido de você, por exemplo, não sair xingando todo mundo só porque você pode, você não bater nas pessoas só porque você pode, você não ficar defendendo atividades criminosas só porque você pode, né? Você pode falar o que você quiser, mas já que você vai falar alguma coisa, fale alguma coisa boa. Ah, mas isso é hipocrisia. Mas é melhor, nessa comparação, ser um hipócrita com bons valores do que um cara honesto com valores ruins, digamos assim. Então seria mais ou menos isso que o George Orwell está tentando falar para a gente nesse capítulo, quer dizer, nesse trecho desse capítulo. Será que é melhor a gente ter bandidos românticos, né? O assaltante, o Robin Hood, que rouba dos ricos e dá para os pobres?
Ou é melhor a gente ser bem realista e colocar histórias de estupradores, de grávidas e sei lá o quê? O que será que é melhor para as pessoas lerem? Então, né, no caso de George Orwell, lerem, né? Mas hoje em dia, jogar, ver filme, ver podcast, ler reportagens, o que será que faz bem às pessoas, incentiva as pessoas a terem um bom comportamento, a terem esperança de um mundo melhor? Você ficar colocando um monte de coisa ruim, de criminoso, dando voz aos malucos, aos extremistas, ou o contrário, você passar uma peneira ali e falar, olha, você pode falar o que você quiser, mas, meu amigo, você ficar defendendo fascismo aqui, nazismo, morte de judeu, de cigano, de negro, não pode. Ou não, pode falar tudo, mas aí você incentiva as pessoas a pensarem que nem um cara. Essa é uma proposta bem interessante de reflexão que o George Orwell traz para a gente. Então, um grande abraço, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar, colocar aqui a opinião de vocês, se concordam ou não com a gente, e de seguir a gente lá nas outras plataformas, como no Facebook e no Kawaii também, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Tudo de bom para vocês e até a próxima.